Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Arapongas. Setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo o dia 10 desse mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha, conhecida como Setembro Amarelo, foi criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. Apesar de o assunto ser delicado, é importante conversarmos sobre o suicídio e as maneiras como preveni-lo. Muitas pessoas pensam que este ato é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas. Mas, infelizmente, os dados da Organização Mundial de Saúde mostram o contrário. De acordo com a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do nosso planeta. Isso significa que, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida dessa forma. As causas do suicídio são variadas e, segundo o CVV, especialistas identificam transtornos mentais na maior parte das pessoas que se suicidam ou que tentam fazê-lo. Entretanto, não podemos afirmar que todas as pessoas que cometem suicídio apresentam esses transtornos. Não podemos nos esquecer de que, muitas vezes, o suicídio acontece de maneira impulsiva diante de algumas situações muito impactantes e inesperadas da vida, como final de relacionamentos, perda de pessoas queridas, abusos ou mesmo crises financeiras. O suicídio também é comum em pessoas que sofrem discriminação. Quando entendermos que o suicídio é uma realidade e que pode afetar pessoas à nossa volta, fica mais claro que é fundamental conversarmos a respeito. Para contribuirmos na prevenção do suicídio, a Câmara Municipal de Arapongas promove hoje este ciclo de palestras. Teremos aqui hoje o Maicon De Pieri, enfermeiro e coordenador do Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPSI. Ele vai abordar a prevenção ao suicídio infantil. Depois, ouviremos a assistente social Aline Tassiara, que atua no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Ela vai falar sobre entre a dor e o alívio, prevenção do suicídio e uso de álcool e drogas. E, por último, vamos ouvir o Dr. Erickson Borges, psicólogo, mestre de saúde e do trabalho, especialista em neuropsicologia, professor do ensino superior em nível de graduação e pós-graduação, atuando como psicólogo clínico há mais de 20 anos. E para recepcioná-los hoje aqui na Câmara, eu convido o presidente da Câmara Municipal, o vereador Márcio Nick. Bom dia a todos. O mês Setembro Amarelo, ligado diretamente a esse assunto, mas a gente sabe que isso não tem mês, isso é o ano inteiro. E são situações que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você não souber expor a situação, você pode contribuir para que cada vez mais aconteça. Então, trazer as pessoas especializadas, as pessoas que lidam com isso, tem a grande finalidade de realmente fazer a maneira certa e não simplesmente jogar isso no ar. Não é porque é o Setembro Amarelo sobre suicídio que pode ser feito de qualquer maneira. Então, a Câmara tem essa preocupação. Por quê? Aqui nós vamos conseguir discernir alguns pontos que às vezes estão ali na nossa casa, nos nossos familiares, no nosso local de trabalho, até onde nós temos o entretenimento. Nós vamos, às vezes, estar próximo de pessoas que estão passando por uma dificuldade. Então, esses alertas é justamente para que a gente fique alerta na posição de que nós podemos ajudar muitas pessoas que estão passando por alguma dificuldade e pode levar
até uma fatalidade. Então, trazer as pessoas especialistas para isso é a nossa preocupação. E, lógico, nós somos todos aqui um grupo que todos querem estar bem, todos querem conviver bem, e isso é importantíssimo. Então, que as palestras possam ser bastante aproveitadas para que no nosso dia a dia a gente possa ficar alerta. Às vezes, ao nosso lado, tem uma pessoa que está precisando da nossa ajuda. Então, eu quero aqui já declarar aberta essa sessão e que a gente possa aproveitar bastante. Agradecer desde já aos nossos ministrantes aí pela compreensão. Cadu, obrigado pela presença e que a gente possa aproveitar bastante. Obrigado. Quero registrar a presença, agradecer também a presença do secretário municipal de saúde, o Cadu, a diretora da Secretaria de Saúde, a Sandra Onofre, também os vereadores, o Luizinho da Saúde, o Levi do Handebol, o vereador Haroldo Pagan. Neste momento eu passo a palavra à vereadora Simone Sponton, ela que é responsável pela Procuradoria Especial das Pessoas com Deficiência, órgão ligado à Câmara Municipal de Arapongas. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer por esse evento que nós articulamos para promover, pensando, igual o nosso presidente mencionou, que o Setembro Amarelo pode ser, sim, algo de incentivo à prática desses atos. Então, não é isso que nós queremos. E eu, como minha causa, minha bandeira, mãe de autista, a minha preocupação sempre é no cuidar das mães, justamente porque as mães sofrem, as mães atípicas têm uma bagagem gigantesca aí, de exaustão, e o mental dela é bem abalado. E também os autistas mesmo, eles também sofrem uma pressão muito grande, e o índice de suicídio deles é gigante, é bem maior do que de uma pessoa típica, justamente pela exclusão que eles sofrem na sociedade. Então, temos que estar um olhar atento para essa demanda, e eu vejo que, como mãe, nós precisamos ali, uma ajudando a outra, e esse olhar sensível de cuidar de quem cuida. Essa é sempre a minha fala, e justamente porque, às vezes, quando a pessoa está nesse estado, ela não vai demonstrar claramente. Então, por isso que nós precisamos estar nesse alerta e sempre oferecer ajuda, que é esse o nosso objetivo, de oferecer ajuda para que as mães se sintam acolhidas e saber que elas não estão sozinhas. E agradeço o nosso palestrante, o Erickson, que eu que fiz esse convite, e ele aceitou e vai engrandecer os demais também palestrantes, vai engrandecer o nosso evento. Muito obrigada. Muito bem, então vamos, os vereadores, se quiserem se posicionar abaixo do plenário, fique à vontade, que a gente já vai chamar o primeiro palestrante, doutor Erickson. Fique à vontade para conversar com o pessoal. Bom dia a todos. Aproveitando o gancho da fala da vereadora Simone, eu queria dizer que a questão de falar sobre esse tema, e pensar no processo todo de prevenção, parte da gente parar para pensar no nosso papel enquanto cidadão. Ela falando da questão do apoio, e vocês vão ver que muito do que se discute, óbvio que por ser um processo, uma situação multicausal, ou seja, com várias causas diferentes, ou vários motivos, mas, de maneira geral, a gente vê isso como o final da linha de um processo de deteriorização de saúde mental. Quando a gente vai olhar os dados estatísticos, quando a gente vai olhar os quadros específicos, de maneira geral, a gente tem uma incidência alta de problemas de ordem de saúde mental, quando a gente vai falar dos índices de suicídio. Suicídio parece, de fato, uma coisa distante, mas quando a gente vai observar, a gente percebe que não. Nos últimos anos, isso tem crescido bastante, e mais do que crescido bastante, tem crescido bastante em uma categoria, uma faixa etária preocupante. Nós vamos olhando algumas situações, e eu lembro sempre de escutar, em clínica, por exemplo, falar, mas
Criança com depressão, hoje nós temos tido casos de crianças, e não é incomum mais, de crianças medicadas com medicamentos psiquiátricos por depressão e ansiedade. Fora os outros casos, claro, mas a gente vê um crescente problema de ordem de saúde mental. Então, pensar em prevenção ao suicídio passa por a gente entender um pouco sobre esse contexto e a relação disso com a saúde mental. Se nós conseguirmos identificar isso, e eu digo identificar sinais de quadros de ordem de saúde mental de maneira preventiva e conseguirmos tratar eles por si, a gente acaba interferindo bastante nessas estatísticas que, de fato, são bastante assustadoras pelo crescimento que vem tendo. E aí a gente olha para o contexto. A gente conversava um pouquinho antes do começo, eu estava conversando com a Aline e com o Michael, e a gente falava disso. O quanto a gente vai olhando o contexto de maneira geral, e o contexto acaba estando adoecido e a gente não percebe. A minha área principal de atuação, como dito, eu sou psicólogo clínico, mas eu trabalho muito com consultoria em indústrias, que é a realidade do nosso município. E quando a gente vai para dentro de indústrias, ou mesmo de escolas, de instituições de ensino, você começa a observar que os cuidadores, que eu me lembro da minha época, professores que às vezes estavam ali para nos orientar, nos acolher, nos dar conselhos, estão adoecidos. Antes, nós, adolescentes, chegávamos em casa e tínhamos os pais um pouco mais, vou dizer que com menos exigência de todo um contexto que nós temos hoje, mas mais saudáveis e nos acolhendo, pensando nas crianças e nos adolescentes. E hoje quem cuida também precisa ser cuidado. E é onde a coisa, de maneira geral, pega. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que olhar um aspecto importante nisso, que é difícil alguém, quando eu falo difícil, a gente tem sempre que considerar que tem uma margem ali que não é bem essa, por ser uma questão de comportamento humano, mas é difícil alguém reconhecer rapidamente que está depressivo, ansioso. Apesar de ansiedade hoje está mais fácil, Todo lugar que eu vou eu ainda brinco, falo, não, ansiedade é uma coisa que vocês conhecem, vira uma identificação rápida. Todo mundo levanta a mão e diz, não, eu sou ansioso. Até esse grau de ansiedade é importante a gente observar. Até que ponto eu estou ansioso, de fato, eu estou preocupado, e é uma coisa natural, ou isso de fato é um quadro? É o mesmo processo, quando a gente fala de depressão, sendo depressão um dos principais precursores aí de quadros de suicídio, o que é uma tristeza natural e o que é um quadro depressivo? E qual é a diferença disso? Por que é importante para nós todos, pais, amigos, professores, profissionais de saúde identificarmos? E não é só identificar em quem procura, identificar em quem está do nosso lado. Porque à medida que a gente ajuda ele a se conscientizar, a gente consegue agir preventivamente na evolução desse quadro. Agindo preventivamente nisso, eu consigo fazer com que uma pessoa não vá a fundo em uma situação de depressão, por exemplo, que venha a levar ela a pensamentos, a ideações suicidas, e em alguns momentos até efetivamente o quadro. Porque quando a gente olha o suicídio em si, como eu disse, sendo ele a ponta do processo, o final da linha nessa história, a gente vai olhar os índices de pessoas com ideação suicida que chegam a cometer suicídio, os índices são muito mais altos. Quando eu digo muito mais altos, assim, os que cometem estão na casa de 10%, 15%. Então, nós estamos falando que para cada 1, 2 casos, nós tivemos ali 10 casos pensando. Parece assim, falar, não, mas reviram. Em casos dessa natureza, em alguns momentos não tiveram alternativa, não conseguiram fazer algo, ou não conseguiram, ou estavam muito fracos, inclusive, muito comprometidos por um quadro depressivo e não conseguiram agir. Então, eu falo disso porque, assim, uma coisa que a gente sempre discute, inclusive com alguns psiquiatras, a gente discutia isso muito no hospital psiquiátrico. O paciente com quadros de depressão muito grave, dependendo do momento onde você medica, você tem que ficar muito atento com o reflexo. Porque em alguns momentos ele está tão embotado emocionalmente, ou seja, ele está tão fragilizado, que ele não consegue fazer. Ele tem vontade, mas ele não consegue agir. E à medida que a medicação dá esse suspiro para ele, é o momento onde isso acaba acontecendo. Na clínica, nós tivemos algumas situações de monitorar pelo risco. Então, quando a gente vai pensando nesse contexto, como é que a gente precisa, o que a gente precisa tomar consciência?
Pacientes com quadros depressivos, nós não estamos falando de uma tristeza natural. Tá? Todo mundo aqui fica triste, não fica? Diariamente, posso dizer. Né? Qual é a diferença da tristeza e da depressão? Para que a gente pare para refletir. Tristeza é um processo natural da vida. Às vezes baseado numa frustração. Né? Eu tenho uma filha que queria muito ter um celular e eu, por opção, por entender que é mais saudável para ela, não dou. Aí ela chega na escola e descobre que os amiguinhos têm um celular e ela não tem. Ela não vai ficar triste? Isso é diferente, por exemplo, de levar ela a um quadro depressivo. Eu estou falando de tristeza mais voltada a uma situação. Me ouvem bem? Que como eu falo alto, acaba não... Oi. Então, assim, essa situação vai acontecer e vai gerar nela uma tristeza. A diferença é que é um processo que vai, põe ela a refletir, que é o que a tristeza faz conosco, se nós pararmos para pensar. Às vezes eu tento uma coisa, não consigo, fico chateado, paro para refletir, revejo onde eu errei ou o que precisava acontecer, qual é a importância do processo, tomo um outro caminho e sigo. Na perda de alguém, e isso é comum acontecer, perde alguém, eu me entristeço muito, perdi um ente querido. Pais, às vezes, trazem isso, trazem o filho. Erickson, eu estou muito preocupado porque perdi a minha mãe e meu filho está depressivo. Não, ele só está triste, ele está fazendo luto. É uma coisa, é um processo natural. Até que momento? Até o momento onde ele vai refletindo e a gente percebe que há uma crescente, há uma recuperação e há um retorno para a vida natural. É a mesma questão quando a gente fala de ansiedade. Não, pera lá, ele está entrando num processo depressivo e ele começa a comprometer uma questão de autoimagem, ele começa a se ver com um olhar negativo, ele começa a aprofundar isso e achar que aquilo não vai sair. Você percebe que, ao invés de ele voltar a recuperar a energia dele e voltar para a vida natural, não, ele vai fazendo o quê? Ele vai mais fundo, ele vai se isolando, vai se afastando, vai começando a ter comprometimento de sono, e eu começo a ver aquilo que funcionava no dia a dia não funcionando bem. Aí é o momento de eu entender que ali tem um quadro um pouco mais sério. Né? Então, prevenir isso passa por onde, gente? Passa por eu ter um olhar melhor, um olhar mais crítico, posso dizer, com situações de saúde mental e dar a seriedade que ela exige, e ter áreas onde eu possa buscar. Os serviços públicos de saúde hoje são muito importantes por isso. Né? As ações, inclusive do CAPS, dos hospitais, são muito necessárias por isso, porque a gente tem que ter áreas de apoio mesmo, para onde é que eu levo, qual é o suporte que eu tenho. Né? É importante que a gente repense, inclusive, esse estigma. Vocês querem ver? Muitos casos, por exemplo, de ideação suicida não são falados, e antigamente, se não se falava muito menos, pela ideia de que falar disso eu estimulo. E hoje já se sabe que não, que falar disso você abre a possibilidade, inclusive, do outro dizer. Não, o que está pensando, o quanto aquilo está ali, e abrir para discutir, para repensar. Então, quebrar um pouco o paradigma de não falar sobre quadros de saúde mental ou achar que isso é frescura, o que faz parte ainda da nossa cultura, por mais que não pareça. Mas a gente fala muito de ansiedade. Fala, sim, de ansiedade sim. Mas o quanto eu digo, eu estou depressivo, eu estou me sentindo deprimido, eu preciso de ajuda. O quanto a gente, às vezes, esconde isso, e não só nós, tá? A gente fala de crianças e adolescentes, isso tem sido cada vez mais comum. Eles vão falar muitas vezes em momentos, e é interessante. Eu atendo no projeto Crescer, eu não sei se todos conhecem, no projeto na Casa do Bom Menino, e o que eu escuto muito de crianças, quando vem mais, dando alguns sinais de prejuízo escolar ali, vem para atendimento, normalmente estão com situações, ela está com uma situação difícil na vida dela, mas ela não fala. Mas não é que ela não fala comigo ela fala. Né? Às vezes ela abre com o professor mais próximo, ela abre com a coordenadora, né? Mas ela não abre com os pais. E quando você pergunta para uma criança, escuta, mas por que você não falou isso para sua mãe? Né? Por que você não fala isso para o teu pai? Porque ele já tem tanto problema, eu não quero dar mais problema para eles. Então vejam, as crianças à nossa volta começam a olhar para a família de que maneira?
Meus pais estão com problema e por uma questão de cuidado eu não vou falar nada. Os meus pais estão brigando bastante, então eu não vou trazer mais esse problema, porque senão daqui a pouco eu sou a causa. Percebem? A criança está tentando, no fim, cuidar da saúde dos pais, e os pais, muitas vezes, com muita coisa, com muitos problemas, não estão percebendo a saúde dos filhos nesse contexto. Então a gente tem que estar atento, não só, quando eu falo assim, não só para os filhos, mas para os irmãos, para os maridos, para as esposas, né? O que está acontecendo ali dentro? Isso nos ajuda, e muito, a repensar um pouco o processo. E assim, ações práticas, tá, gente? Atividade física, sono adequado, redução de estímulos. Querem um bom estímulo? Todo mundo está com ele na mão aí, certamente. Né? O quanto a gente fica grudado na tela, e de maneira geral, o quanto essa tela nos gera uma hiperestimulação, e que quando nós vamos para a cama, nós não dormimos. A gente demora para dormir, nós temos um sono de baixa qualidade. O que acontece com o outro dia? Eu vou acordar mais cansado, mas eu tenho minha rotina para tocar, não tenho? Eu vou tocar a rotina, eu vou chegar no final do dia com a sensação de não ter dado conta, mas eu não deixei do telefone, eu continuo nele. A parte mais legal é que, assim, se pelo menos ele nos trouxesse só coisa boa, ia ser muito válido, mas de maneira geral, redes sociais e o WhatsApp, de maneira geral, tem trazido o que para nós? É problema, é situação difícil, é crise, é crítica, é o tempo inteiro uma carga de tensão que nós vamos colocando na conta, que faz com que nós levemos, assim, o que eu tenho escutado, inclusive, de adultos, e aí nós vamos pensando nos dois lados, né? Erickson, para onde vai a nossa vida? Para onde vai o mundo? Eu não sei se... Eu já escutei isso, tá, gente? Eu não sei se vai valer a pena ou se vai durar muito tempo essa vida que a gente tem. Eu olho para o lado e falo, mas gente, pera, que mundo vocês estão vendo? Não, mas você não viu? Eu recebi um WhatsApp falando disso na China, um outro negócio que falaram da Ucrânia. Nós temos hoje um acesso muito rápido à informação que não se tinha há 20, 30 anos atrás. Mas vejam, não é porque nós temos esse acesso rápido à informação que a coisa vai acontecer na mesma velocidade. E muitas vezes nós não paramos para fazer essa crítica e nós não fazemos um processo de higiene mental mesmo, sabe? De desligar um pouco disso e olhar à volta. Então nós precisamos parar para pensar um pouquinho como desenvolvemos saúde mental. E saúde mental não tem a ver com estar feliz o tempo todo. Tá? Saúde mental tem a ver com uma coisa muito mais prática, que é estar bem consigo mesmo e com os outros. E lidar com as exigências que a vida traz. Que ela traz para todo mundo. Né? Isso não quer dizer conseguir tudo que eu quero, porque isso não acontece. Né? Isso não quer dizer estar feliz o tempo inteiro e as pessoas o tempo inteiro sorrindo. Tem a ver com a vida acontecer e nós entendermos exatamente isso. O que é natural, o que faz parte dela, enfrentarmos as alegrias e as tristezas e seguirmos. É nos dar conta de que nós hoje somos melhores do que nós ontem. Que nós estamos melhorando ou que temos dificuldades e vamos passando, mas nos comparando a nós mesmos. Porque uma tendência natural de hoje, e isso de maneira muito forte na adolescência, principalmente, o que faz parte até da fase, mas tem um agravamento que a gente pode pensar em relação às redes sociais, é a comparação com o próprio, com o outro. O que eu tenho escutado, por exemplo, de adolescentes assim, mas Erickson, eu queria ter o cabelo loiro. Porque a minha amiga loira é tão mais bonita. Aí você vai ouvir a loira, você sabe o que ela fala? Eu queria ter o cabelo castanho. Minha amiga tem um cabelo tão bonito. Ao invés de olharem para si, olham para o outro. Isso, gente, é como eu disse, faz parte de um processo, inclusive, de revisão de identidade da idade, tá? A pergunta é, onde estão os pais nesse momento para dizer, filha, vem cá, filho, vem cá. Vamos olhar o que você tem? Eu tive uma professora no ensino médio, ela era professora de ensino médio, dava aula para minha filha, mas antes um pouco a gente conversava por uma situação com a filha dela. A filha dela chegou em casa muito mal, chorando porque um amigo chamou ela de gorda. A mãe, ela me contando, ela falou, Erickson, eu vi minha filha chorando, a primeira coisa que eu disse foi, filha, vem cá. Levou ela à frente de um espelho. Falou, diz para mim, você está magra? Você está gorda? Como você está?
A filha olhou assim, ela ficou meio constrangida, olhou e falou, tô gorda. Ela falou, tá, e essa é uma situação que a gente pode lidar junto. Ou você pode ficar da forma como você está, se sentir bem. O que você tem que entender é o seguinte, isso não te faz uma má pessoa, isso não te faz menos que ninguém. E ela foi ajudando a menina a pensar que aquela característica de momento, não faz dela uma pessoa ruim, ou menos que nada, que alguma coisa, né? Aqui qualquer comparativo. Ela fez a menina refletir, e aí ela me contando. O primeiro impacto foi, você não fez isso. Eu falei, você não sabe o efeito positivo que isso teve. Porque ela depois começou a repensar as coisas dela, e ela foi, depois de uns anos, querer emagrecer, mas aquilo ali parece que foi a libertação dela para a sala de aula, para as coisas dela. Falavam dela, foi daí. Né? E isso é construir isso. Ó. Quem eu sou? Ai, mas como seria melhor se eu tivesse um iPhone 17? Como seria melhor se eu tivesse um carro maior? Escuta, pera lá. Eu sou o que eu tenho ou eu sou o que eu sou? E isso não significa que eu não possa ser mais, ou que eu não possa almejar outras coisas. Mas se eu não reconheço o que eu tenho, a tendência é que o sofrimento só se mantenha. Né? E isso vai comprometendo, obviamente, todas as questões de saúde mental. Então, o trabalhar a saúde mental de forma preventiva, olhando para o Setembro Amarelo, passa por uma revisão, como eu disse ali no começo, do que é ser cidadão. Como é que nós conseguimos ajudar as outras pessoas que estão ao nosso lado, né, a nossa família, a entenderem e a desenvolverem uma saúde mental melhor? Porque fazendo isso, eu posso garantir a vocês que nós reduzimos significativamente os números, né, desses quadros. Tá disposto a uma coisa que hoje cada vez está mais difícil, ouvir o outro. Porque eu não sei se vocês percebem, se no contexto onde vocês estão isso acontece, mas está cada vez mais difícil a gente ouvir. A gente muitas vezes quer falar. A gente quer contar um monte de coisa. Ouvir está difícil. E ouvir, muitas vezes, não é resolver o problema do outro. É dar o espaço do outro, muitas vezes, pôr para fora aquilo que ele está pensando e a gente ajudar ele a pensar no que está acontecendo. Então, a frase que fica nesse finalzinho da minha fala é essa, né? Vamos juntos, porque de fato nós precisamos cada vez mais estar juntos como família, como comunidade, porque dessa forma nós conseguimos prevenir a saúde do todo e construir um ambiente melhor, social mesmo, né? Isso vai favorecer muito a nossa vida, inclusive. Obrigado e vamos para a sequência. Nosso agradecimento ao Dr. Erickson. A gente dá prosseguimento. Eu convido agora a assistente social Aline Tassiara para que possa conversar com vocês também. Bom dia a todos. Eu acho que quando a gente pensa sobre saúde mental, né, e o Setembro Amarelo vai trazer muito isso para nós, a gente pensa, né, nesse final da linha, nesse ato de desespero maior, né, que é o suicídio. Mas como o nosso palestrante estava nos explicando, a gente tem muitas ações de prevenção e de cuidado, né, porque quando a gente fala sobre suicídio, sobre o Setembro Amarelo, eu acho que a principal questão é a gente colocar luz a isso. Né? É a gente entender que o suicídio, a gente consegue prevenir um suicídio, em muitos casos, né? Na maior parte dos casos. Então, até eu vou contextualizar um pouco vocês, porque aqui no município a gente tem um comitê intersetorial de saúde mental. São vários serviços que compõem essa rede de atenção, né, dentro da saúde, junto com a assistência social, com a educação. E aí o comitê pensou em fazer algumas ações no Setembro Amarelo, de palestras, rodas de conversa, para a gente levar esse debate. Né? E uma preocupação que a gente tem quando a gente fala sobre esse assunto é, tudo bem, a gente vai falar, mas e se surgir demandas? Né? Para onde a gente vai encaminhar? E se a pessoa, no final de uma palestra, falar, olha, eu estou precisando de um atendimento? Né? O que a gente vai fazer com isso? Não é, Maico? Então, assim, isso é muito importante.
Para isso, a gente fez algumas ações e o nosso calendário está até desatualizado, né, Marco? Porque no meio do caminho foram aparecendo novas ações, novos convites para a gente estar fazendo falas, para a gente estar fazendo roda de conversa, né? Então, assim, nem vou ler tudo, tá, gente? Inclusive foi divulgado no site da prefeitura e tudo. Algumas empresas se interessaram, solicitaram, né, palestras sobre a questão de saúde mental. Né? A gente fez ações na APAI, com os jovens, com os adultos, com as crianças e adolescentes também. Né? A gente vai fazer algumas ações ainda dentro dos Centros de Referência de Assistência Social, do CRAS. A gente fez uma clínica com dependentes químicos. Né? Então, a gente estava com um mês bem recheado aí, ações na educação e tudo mais. Mas para que isso? Né? Isso é um chamativo, né? É abrir canais de diálogo, mas também que a gente possa sempre ter um encaminhamento. Né? A gente levanta a demanda e a gente dá conta dessa demanda. Né? Então, em relação à questão do suicídio em específico, né, gente? Como o Erickson falou, o que mudou? A gente não faz divulgação de casos de suicídio. Né? A pessoa se suicidou, antigamente era divulgado no jornal, nas rádios, morreu enforcado, encontrado, não sei aonde. Não. Por quê? Porque essa informação jogada e isolada, ela pode, de repente, para aquela pessoa que está super adoecida, poxa, eu queria fazer e não tenho coragem. E causa até uma admiração. Né? Porque a pessoa que está doente, né, ela precisa de, não informações superficiais, mas ela precisa que a gente consiga dar conta disso, dar uma orientação, um atendimento e passe da superficialidade. A gente precisa, né, ganhar profundidade no debate de saúde mental. Né? Hoje, a questão do suicídio, né, como muito bem colocado, ela acaba que leva, né, quase mais de 700 mil pessoas. Esses dados, inclusive, já estão desatualizados, mas é o último que a gente tem. Né? Mais de 700 mil por ano. Né? É uma questão de uma epidemia já, né, de saúde. E é importante colocar que não acontece só por conta de depressão. Né? Existem contextos sociais e culturais, né, para além das questões psicológicas, para além das questões biológicas. Né? Muitas vezes, eu tenho uma família, por exemplo, que está passando por grandes desafios. Desafios financeiros, condições sociais, né? Uma mãe solo, de repente, que tem que trabalhar, tem que dar conta de tudo sozinha. Né? Então, assim, o que a gente tem como ideal? Que a nossa rede de serviços consiga promover proteção. Né? Porque, dependendo dos casos e das condições sociais que eu tenho, a saúde mental vai piorando. Né? Então, por isso que o índice de qualidade de vida afeta. Né? Os países que têm índices de qualidade de vida mais altos, eles têm um índice de suicídio menor. Né? Se a gente pensar em situações, né, sociais, de pobreza, de exclusão social, de doença física, inclusive, tudo isso contribui. Né? Então, quanto mais olhares, né, para o suicídio, para além da saúde, né, a gente tiver, melhor. Né? No mundo, tem uma tendência a diminuir os casos de suicídio, mas nas Américas, América Latina, América do Norte, vem crescendo. O que isso significa? Né? Significa que a gente precisa dar mais atenção. E não é falar isoladamente, mas com profundidade. Né? A questão do consumo, por exemplo, de álcool e outras drogas. Né? Na adolescência, isso é gravíssimo, porque pode aumentar muito as chances de um adoecimento mental, de um transtorno. Né? Depois o Maicon vai até aqui falar bem específico em relação à questão de saúde mental das crianças e adolescentes. Mas eu trabalho no CAPS, né? No CAPS, álcool e drogas. E daí a gente vai fazer os acolhimentos, eu falo assim, todo mundo acha que a gente trata vício. Eu falo, a gente não trata vício. Como assim? Estou no lugar errado? A gente não trata vício, a gente tem que tratar dor.
Porque quando a gente fala sobre o uso de álcool e outras drogas, isso é o quê? Uma válvula de escape, né? Eu costumo dizer, a maior parte dos nossos pacientes são homens. O que isso significa? Um dado solto. São homens. Os homens têm muita dificuldade de falar. E é isso que a campanha de Setembro Amarelo fala para nós. Precisamos promover espaços de acolhimento para que as pessoas consigam, né, falar sobre isso. Então, os homens não conseguem falar, porque se ele falar, ele é fraco. Se ele pedir ajuda, ele não está dando conta da vida dele. E aí, eu vou aguentando, não vou preocupar minha esposa com a questão financeira, né? No trabalho, sorriso no rosto, postura, né? E chega uma hora que essa pressão interna é tão grande que eu falo, a panela de pressão explode, e aí eu preciso de uma válvula de escape. Então, em muitos casos, né, eu levo a semana inteira super bem. Chego na sexta, no sábado, no domingo, que eu não estou aguentando mais, álcool, droga, né? Seja uma droga estimulante, crack, cocaína, né? Seja drogas depressivas, né, do sistema, maconha, enfim, e a gente precisa falar abertamente sobre isso, porque é como se fosse uma ferida no braço. Então, eu estou com uma ferida enorme no meu braço e aquilo está doendo. Aí eu pego uma pomada anestésica e passo na ferida. Consigo trabalhar, daqui a pouco começa a doer de novo. Aí eu pego a pomada anestésica, passo de novo. O que isso vai gerar? Eu não estou lavando, eu não estou suturando, costurando. O que eu estou fazendo com essa ferida? Né? Então, a questão de saúde mental é muito complexa. Né? Se tivesse um remédio que desse conta, a gente nem estava aqui. Se tivesse uma solução ou uma causa, né, também não estaríamos aqui. Por quê? Porque são multifatoriais, né? São diversas causas. E, quando a gente fala, também vai envolver diversas soluções. Né? A gente trabalha com projetos de vida. Né? Então, eu vou precisar de outras válvulas de escape. Porque se eu pegar os pilares dessa câmara e tirar, o teto vai cair. Né? A pessoa que está ali com a questão da dependência de álcool e outras drogas, se eu tiro isso de uma vez, vai espanar. Eu não posso tirar e não colocar nada no lugar. E esse nada no lugar é o quê? É tratamento. Tratamento envolve tratamento, muitas vezes, psicológico, né? Consulta com especialistas, médicos, psiquiatras, né? Para além disso, outros tipos, né? Participação em grupos, né? Explorar as redes de apoio que essa pessoa tem. Né? Então, ela tem uma família que apoia, porque às vezes a família vai super apoiar. E às vezes essa família é uma família de desapoio. Quanto mais contato essa pessoa tem com a família, pior ela fica. Acontece também. Né? Então, a gente também tem alguns mitos em relação ao suicídio, que é: quem quer fazer, não fala. Vai lá e faz. Então, está com frescura. Quer chamar a atenção. Né? Não, muito pelo contrário. Quem está em sofrimento vai pedir socorro. E, muitas vezes, a gente precisa estar alerta a esses sinais. Né? A pessoa pegou e falou: eu prefiro morrer do que passar por isso. É só a forma de dizer. Será? Será que ela não está dando algum sinal? Porque, assim, quando a gente fala, a gente já pensou sobre aquilo. Em muitos momentos. Mesmo que inconscientemente. Eu não me dei conta. Porque quando a gente está no olho do furacão, é muito difícil você perceber. Normalmente, a pessoa que está, né, com adoecimento mental, ela não percebe. Ela está com insônia, mas é que eu estou estressada. Né? Ela está super irritada, dá patada em todo mundo, mas é porque está acontecendo isso, isso e aquilo. Então, vai indo até que fica insuportável. Né? E aí, não é um blefe. Né? Acho que essa é a questão que a gente precisa tratar. Toda frase, né, todo indício de um adoecimento mental, ele precisa ser levado muito a sério. Né? O Brasil, hoje, ele é referência no combate ao suicídio, porque a gente tem o SUS, né, que oferece tratamento gratuito. É perfeito? Nada é perfeito. A gente não é perfeito, né? Perfeito só Deus. Mas a gente tem uma estrutura muito boa. Hoje a gente tem a RAPS. Então, a gente tem hospitais, né, de urgência, emergência, pronto atendimento,
UPA, 18 horas, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, né? E antes disso, a gente tem na prevenção as UBSs, a gente tem uma rede, né, que vai promover esse cuidado e vai conseguir acolher, né? Mas para que isso aconteça, a pessoa ela precisa, para além de saber que existe, etc., saber reconhecer também, né? Por isso que esses espaços são tão importantes para nós. E aí, onde buscar ajuda, né? A gente tem o CVV, até foi citado no início, né, do nosso dia de hoje, que o Setembro Amarelo foi uma campanha puxada também pelo CVV, que é o Centro de Valorização de Vida, né, da Vida. É um número que atende 24 horas por dia, número 188, de apoio emocional. Então, assim, eu vou ligar só quando eu estiver pensando em suicídio? Não. Né, a gente tem muitos casos, né, de quem está sofrendo com depressão e etc. Às vezes a pessoa não tem coragem de conversar com ninguém que ela conhece, precisa de um atendimento sigiloso, um atendimento em que ela vai conseguir se abrir. Né, naquele momento, às vezes, ela não vai ter ninguém mesmo, né, que ela pode se abrir. Tem atendimento também no site, né, via chat. É um apoio. E aqui no município, a gente tem também, para além dessas outras, né, o 18 horas, o UPA, toda essa rede que compõe os hospitais, a gente tem o nosso centro de especialidades, né, o Jaime de Lima. Então, lá tem psiquiatra, tem atendimento psicológico e, além do centro de especialidades, que também já atende, a gente tem daí os nossos centros de atenção psicossocial, que são as nossas unidades CAPS. Hoje, aqui no município, a gente tem o CAPS Infanto-Juvenil, a gente tem o CAPS 2, que atende, né, transtornos mentais, e tem o CAPS AD, que atende essa demanda específica do uso de álcool e drogas. Né? E aí, para finalizar, eu só queria dizer que os nossos centros, né, os nossos CAPs, a gente atende também encaminhamento pelos serviços, pelas UBSs, etc., mas a gente atende demanda espontânea. Né? Então, a pessoa chegou lá e precisa de um atendimento, ou chegou pedindo ajuda, ela vai ter. Né? Então, o atendimento, a gente não pode pensar que é só médico. Ela vai ter atendimento por um profissional de nível superior, seja o enfermeiro, assistente social, psicólogo, alguém que vai acolher, que vai saber direcionar, que vai saber conversar, que vai explicar como que vai funcionar esse tratamento. Né? Porque o tratamento ele envolve não só, em muitos casos, o tratamento farmacológico com medicação, em alguns casos de depressão leve, por exemplo, 5%, 10% do tratamento é remédio. E o resto? O resto é o quê? É a pessoa se conhecer, aprender a fazer o autocuidado. É atendimento psicológico para eu entender por que aquilo me machuca e por que dói do jeito que dói. Né? Aprender a falar sobre aquilo, porque quando a gente fala, o grande desafio é que a gente tem que ouvir o que a gente está falando. Né? E muitas vezes, mexer nas feridas dói. Dói porque daí, vamos pensar numa ferida mesmo, vai sangrar. Né? Para melhorar, tem que piorar. Então, o tratamento ele acontece, a gente tem essas unidades de atendimento, né, que eu acho que é o mais importante, porque quando a gente fala de Setembro Amarelo, né, não pode ser somente uma caixinha com frases positivas. Né? Hoje em dia, na rede social, no Instagram, Facebook, tem até brincadeiras, né? A positividade tóxica. Ah, eu estou triste. É só não ficar triste. Estou triste, não ri. Sorria. Né? A gente tem que passar dessa superficialidade. Né? Então, o que é o sofrimento e o adoecimento mental e como tratar? Porque o tratamento ele vai exigir, do ponto de vista científico e tudo mais, tratamento com profissionais, né? Que estão ali lidando com isso todos os dias e que conseguem identificar e orientar. Porque para falar assim, você está ansioso, é só não ficar, o vizinho faz. Né? Mas acho que é isso, gente. Obrigada pela atenção e contem com a gente. Né? Estamos ali e estamos dispostos, né, a fazer se precisar. Eu, Marco, todo mundo. É só dar um alô. Obrigada.
chamar agora o Maicon para poder conversar com vocês. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Tudo em paz? Bom, eu sou o Maicon, sou enfermeiro. Talvez alguns de vocês aqui tenham me visto, né, no pronto atendimento, talvez na UPA, no 18 horas. E, de repente, o que o Maicon está fazendo aqui no Setembro Amarelo, né, Simone? O que aconteceu? Será que tem alguma coisa diferente? Na verdade, pessoal, antes da gente falar sobre automutilação, antes da gente falar sobre o cuidado compartilhado, eu gostaria de dizer para vocês que o que me trouxe para a saúde mental especificamente nos últimos anos foi uma inquietação. Porque muitas das vezes nos pronto atendimentos, nos prontos socorros, Nick, a gente atende o paciente, o paciente chega para nós em surto psicótico, o paciente chega para nós com uma intoxicação por algum medicamento, por alguma substância, algum quadro de envenenamento. E na emergência, o que a gente faz? A gente avalia, a gente estabiliza o paciente, a gente encaminha esse paciente para algum serviço de referência. Ou esse paciente, a gente referencia ele para um hospital de grande porte, ou nós entramos em contato com a unidade básica de saúde, ou nós encaminhamos esse paciente a um CAPS, ou a gente libera esse paciente para casa. Ocorre que, nos últimos anos, principalmente no 18 Horas do Petrópolis, onde eu trabalhei de 2017 até o ano passado, a gente atendia muitos pacientes, muitas crianças, adolescentes, adultos, com ferimentos na face interna do antebraço, nos punhos, cortes, ferimentos no abdômen, ferimentos na face interna da coxa. E esses pacientes nós atendíamos, avaliávamos. Por vezes o médico passava mais de 1 hora suturando essas lesões, e esse paciente a gente dava alta para ele. Mas, ao mesmo tempo, isso foi gerando uma inquietação em mim, que eu pensei, eu preciso atender não tão somente esse paciente na crise, no surto. Eu preciso, enquanto profissional, enquanto enfermeiro, enquanto membro da equipe de saúde, procurar entender a causa para esses acontecimentos, para esses episódios. Foi onde, nos últimos 10 anos, eu fui especializar na área de saúde mental, atenção psicossocial, especialização em autismo, neuropsicopedagogia, porque o público infantil, criança e adolescente, sempre mexeu muito comigo. Eu tenho 2 filhos, tenho a Helena de 10 anos, tenho o Theo de 5 anos, e ao mesmo tempo, eu estava conversando aqui há pouco com o Eriksen, eu também ministro palestras no contraturno, né? Tanto no Bom Menino, quanto na Unopar, a gente visita escolas, e as queixas que nós observamos desses nossos pacientes é o que foi me motivando a buscar de fato. O ano passado, quando o CAPS Infanto-Juvenil, né, o nosso CAPzinho, que o Sérgio Onofre nunca conseguia falar CAPzi, né, Nick? Então ficou CAPzinho, tanto é que a placa, a Aline pontuou para nós aqui, está lá CAPzinho, porque o Sérgio não conseguia falar CAPzi. E ficou excelente, porque hoje o Brasil todo sabe que em Arapongas nós temos um CAPzinho. E eu me coloquei à disposição e lá estamos. Onde agora, dia 13 de dezembro, nós vamos comemorar o nosso primeiro ano de CAPS Infanto-Juvenil. São mais de 2.000 pacientes cadastrados, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Desses pacientes, nós já tivemos, de dezembro do ano passado até ontem, mais de 8.000 atendimentos. Uma única criança passa no serviço, às vezes semanalmente, outras a cada 15 dias, outras a cada 30 dias. Mas, Maicon, eu soube que tem uma fila de pacientes ainda aguardando para ser atendido no CAPS. E é verdade. Não vou discordar de vocês. A Simone está aqui, que sempre nos apoia, nos aciona e nos demanda. E está certo, porque a gente vai sempre tendo o nosso fluxo de atendimento, mas todos os dias, pessoal, nós temos as nossas urgências. Não é uma urgência como um paciente, nós não vamos suturar lá no CAPS os ferimentos desses nossos pacientes, nós precisamos atender a sua dor. Quando a gente fala sobre automutilação em criança, adolescente, em adulto, em idosos, vamos fazer um recorte nessa faixa etária de criança, adolescente, adulto, jovem, vamos trabalhar até 25, 30 anos. Quando a gente avalia um paciente, pessoal, que está com um quadro de uma automutilação, a pessoa se feriu, ou com um apontador, tirou o apontador, fez com que tornasse uma navalha e fez ferimentos no punho. Quando essa paciente, de repente, pega uma faca da cozinha e passa no punho, a gente tem que falar abertamente, assim como a Aline falou sobre maconha,
crack, cocaína. O momento de hoje, pessoal, para a gente quebrar tabus. A gente, às vezes, fica tateando, Nick, algumas falas, porque talvez isso não é correto, talvez não é o ideal. A gente precisa, pessoal, falar de uma forma com que o nosso público entenda. E às vezes esse tipo de objeto ele vai tornando-se algumas armas. E essa criança e essa adolescente, porque vocês sabem, pessoal, nós só temos adultos aqui. Teoricamente, a nossa região frontal está totalmente desenvolvida. A nossa região do cérebro, a porção frontal, córtex pré-frontal, está totalmente desenvolvido. E é justamente essa região que está responsável na nossa capacidade de julgamento. Vocês estão aqui hoje, as portas todas estão fechadas, ninguém pode sair, Nick? Não, as portas estão abertas. Nós temos essa possibilidade, portanto, de se ausentar por algum motivo, não é verdade? Porque nós julgamos. Só que por que nós não saímos? Por que nós não saímos até agora? Porque nós julgamos que estar aqui é importante. Nós julgamos que essa fala ela é importante. Nós julgamos que o nosso trabalho ele é importante. E a criança e o adolescente, essa região não está totalmente formada. A neurociência aponta que essa formação vai ocorrer por completo ao término da adolescência, 18, 20, até 25 anos. E por que então que esse adolescente tem alguns comportamentos? E por que às vezes eu não entendo os comportamentos desse meu adolescente? Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar, e quem é o cérebro? Se essa região do cérebro do adolescente não está totalmente formada, desenvolvida, quem deve executar? Quem deve ser esse cérebro desse adolescente? O pai, a mãe, os responsáveis. Quem mais? Nós que estamos aqui hoje. O poder público, as unidades de saúde, o ambiente educacional. E é por isso que, para a gente dar seguimento, nós precisamos falar no cuidado compartilhado. Esse paciente que apresenta esse tipo de ferimento, ou alguns ferimentos, a gente chama de automutilação, as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, tão novinho, né? E ele tentou tirar a vida. E você chega para esse adolescente, ou ele chega para nós no CAPS, ele fala assim, não, tio, eu não quero tirar minha vida, não. O que eu estou é com uma dor muito forte por dentro, e eu não consigo falar sobre isso está me incomodando muito. Pessoal, uma forte emoção. Então, porque ele tem esse comportamento, que ele não pensa em tirar a vida, nós vamos atender ele só quando ele chegar para nós com uma ideação, com uma tentativa de suicídio? Claro que não. Até porque isso é um fator de risco. Então, essa emoção que essa criança, esse adolescente, o Erickson falou, né, que ele atende crianças lá no projeto e a criança fala, eu não vou falar isso com o meu pai porque eu não quero preocupá-lo mais ainda do que ele já tem as suas preocupações. Pessoal, às vezes os nossos filhos, e eu de novo, tá, turma, eu me incluo nisso, os nossos filhos às vezes eles estão ali querendo um olhar nosso, um cuidado nosso, e às vezes a gente fala assim, já vou, daqui a pouco eu vou, e aí ele vai tendo esse aumento dessa sensação, desse sentimento, e ele pode executar algumas ações que a gente fala assim, nossa, de onde veio esse comportamento desse meu aluno, desse meu filho? Por isso, de novo, do cuidado compartilhado. Então, quando a gente fala no cuidado compartilhado, não é tão somente depositar no ambiente educacional, nas escolas, eu não sei se nós temos profissionais da educação aqui, eu acredito que sim, né, Nick? Se nós não tivermos, de repente, ao longo do mês, né, muitas ações aconteceram, e essa fala chegou também a esses profissionais, não é depositar tão somente no ambiente educacional, que já chega demandas diariamente, que eles tomem as rédeas dessa situação, que eles trabalhem, que eles estimulem. O cuidado compartilhado, pessoal, ele vai na unidade básica de saúde, ele vai no CEMEI, ele vai no ambiente escolar, no ambiente educacional. Ele chega para nós, obviamente, no CAPS, eu especificamente no CAPS Infanto Juvenil, onde nós temos uma equipe multidisciplinar que ela é incrível. Aqui hoje, eu creio que foi proposital, viu, Nick? A gente está aqui hoje com 2 profissionais, obviamente que tem outros, né, que poderiam estar aqui, que eu não vivo sem mais, que é a assistente social e o psicólogo. Mas eu também não vivo mais sem, no CAPS infantil, sem o psicopedagogo, a Sandra e o Cadu sabem disso. Eu não vivo mais sem o profissional de educação física, que também agrega a nossa equipe. Eu não vivo mais sem demais profissionais como neuropediatra, médico, psiquiatra. Maicon, nós temos tudo isso no SUS em Arapongas? Temos tudo isso no SUS em Arapongas. E por que o meu vizinho ainda não foi atendido? Pessoal, de novo, nós temos uma demanda, nós atendemos esses pacientes de acordo com os critérios que vão chegando para nós.
Mas pacientes com urgência e emergência chegam para nós o tempo todo. Ao mesmo tempo, quando chega algum caso dizendo, olha, eu estou há 2 meses aguardando um atendimento, meu filho está aqui, a gente sempre dá um atendimento. Às vezes o paciente ele não vai ser atendido de uma forma imediata pelo médico psiquiatra, pelo neuropediatra, mas como a Aline bem disse, um dos profissionais do serviço sempre vai atender. Quais são os sinais, pessoal, que nós temos que levar em consideração sobre essa automutilação? O que é a equipe? O que a equipe multi? O que o cuidado compartilhado, aqueles que realizam esse olhar, precisam ficar atentos? Pessoal, a gente, quando da adolescência, né, é muito comum, eu não sei quem de vocês aqui, eu era da tribo do teatro. De qual tribo você pertencia na sua época de adolescência? Eu era do teatro, da dança, eu brinco que o meu cabelo chegava no céu, mas não chegava na terra, né? Então eu era dessa tribo aí, e eu me achava. E eu procurava seguir os mesmos costumes daquela minha tribo. A que tribo você pertencia? Só reflete, né? Vai pensando. E esse adolescente, ele, com essa tribo, ele vai conversando, ele vai dialogando, e ele vai apresentando algumas sintomatologias que vão chamando a atenção da equipe que faz o cuidado compartilhado. Por exemplo, pessoal, menino era muito ativo, a adolescente muito ativa, era a primeira a chegar na escola, era a primeira a chamar para a aula de vôlei, o menino era o primeiro para levar a bola de futebol, mesmo escondido na mochila, porque ele queria jogar na hora do intervalo, e de repente esses comportamentos começam a diminuir. É um momento. Talvez seja uma tristeza, por conta de algo que aconteceu pontualmente, porque talvez a mãe tirou algo que ele gostava. Isso passa, ok, mas isso aquilo está perdurando. E esses comportamentos estão refletindo em outros. E aí nós podemos observar, por exemplo, pacientes com algumas roupas mais largas. Agora todos que utilizam roupas largas, a gente vai levar ele como um possível indivíduo a cometer uma autolesão? Não necessariamente, mas nós precisamos olhar o conjunto de fatores. Os sinais. Pessoal, a criança, o adolescente, ele conversa com a gente mesmo sem abrir a boca. Por meio dos seus gestos, por meio dos seus comportamentos. Cabendo, portanto, a nós, pais, professores, profissionais da saúde, profissionais da segurança. Hoje nós temos uma relação muito forte aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, Casalar, serviços, prestadores, porque se faz necessário. Então esse menino, essa menina que tem essa mudança de comportamento, o que está se passando? Vamos conversar? Como que tem sido essa conversa? A gente falou, o Nick comentou, né, que talvez pudesse chamar alguma escola aqui hoje, para talvez fazer parte da plateia, mas quando a gente conversa, pessoal, a gente gera demanda. E se talvez a gente faz uma fala como essa aqui hoje e gera uma demanda e a gente não consegue atender, a gente gera um outro problema. Então, dos que estão aqui hoje na plateia, as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que tiveram, de repente, ao longo desse mês de setembro, algum contato com alguma fala nesse sentido, ou você conhece alguém que esteja precisando, pessoal, desse tipo de suporte, peço para que fale com a gente. Na procura espontânea. Às vezes eu falo, então eu tenho que marcar um horário? Não, lembra dos casos de urgência? Procurem os serviços, procurem uma pessoa, fale sobre isso com alguém, ou de repente, eu estou vendo uma pessoa com algum comportamento, será que vale a pena eu ir lá e me envolver com aquilo? Muitas das vezes vale muito a pena. Para a gente poder olhar, autolesão, de novo, muitas das vezes a pessoa que apresenta uma autolesão, um ferimento, uma automutilação, um ferimento no punho, de novo, no abdômen, na coxa, no tornozelo, a gente tem observado alguns casos, é um paciente que está pedindo socorro para nós. E às vezes o pedir socorro, de novo, não quer dizer que ele quer tirar a sua vida, mas ele está com uma angústia, ele está com um pensamento ruim, com o seu emocional abalado. Você talvez conheça pessoas que estão nessa situação, ou já passaram por essa situação. Às vezes a gente observa pessoas que eram líderes de jovens, líderes infantis, líderes das suas comunidades, e por algum motivo isso foi se perdendo. A Aline comentou também um pouquinho sobre o uso de substância psicoativa, crack, cocaína, maconha, bebida alcoólica. Lembra que essa região do cérebro não está totalmente desenvolvida ainda? Nós temos uma substância, todos nós temos essa substância, um neurotransmissor, nós temos essa liberação, estamos chegando ao fim.
chamado dopamina, pessoal. Como que está a sua liberação de dopamina hoje? Está top? Está tranquilo? Está satisfatório? Eu acredito que sim. Sempre ela esteve assim? O que a dopamina nos possibilita? Uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, juntamente com outros neurotransmissores. Mas às vezes a gente não está muito bem, pessoal. E às vezes as pessoas, acabam se apegando a alguns outros estímulos que libera essa substância. Uma criança ou um adolescente, pessoal, que tem um contato precoce com substâncias psicoativas, essa liberação de dopamina ela não vai estar em níveis fisiológicos, satisfatórios, do que o corpo precisa. Ela poderá estar em níveis excitados, super excitados. Só que chega um momento, por exemplo, que essa prática do uso e abuso dessa substância psicoativa, como, por exemplo, cannabis sativa, maconha, há indícios de quadros de transtorno de esquizofrenia quando da adolescência, do início da vida adulta, pelo uso abusivo dessa substância. Então, a pessoa ela não tem na família um fator hereditário, genético, né? Não tem outra hipótese, mas o uso abusivo daquela substância possibilitou a sintomatologia e o diagnóstico ele pode ser fechado. O uso de crack, cocaína, maconha, bebida alcoólica em demasia é nocivo. E aqui a gente faz um apelo, né, Simone? A gente vai ter um evento aí nas próximas semanas, que vai ser amplamente divulgado também, sobre neurodesenvolvimento. Às vezes a gente observa crianças com alguns comportamentos e a gente precisa entender o antes. Às vezes, filho de uma mãe usuária de substância psicoativa, de um pai usuário de substância psicoativa, nós não podemos atribuir tão somente à mãe essa parcela de responsabilidade. A nossa presença, então, aqui hoje, Nick, foi para valorizar, de fato, e a gente agradece, né, por você ter valorizado um assistente social, um psicólogo, um enfermeiro, para vir aqui, para conversar com a gente. Poderia ter aqui, obviamente, psiquiatra, poderia ter aqui neuropediatra, poderia ter demais profissionais da rede de atenção psicossocial no nosso município, que está muito forte, mas a gente veio hoje representar esse grupo. Nós também estamos vivendo em outros, em um mês de alusão a outras campanhas, né? Mas o Setembro Amarelo, ele é de fato um mês que ele envolveu muito de todos nós. Que vocês possam sair, né, com uma mensagem dizendo que, de novo, vamos juntos? Vocês não estão sozinhos? Maicon, essa fala para mim parece que não está fazendo muito sentido, mas parece que eu estou lembrando de alguém. Fechou. Se fez sentido para você conversar com esse alguém, referenciar uma unidade de saúde, para a gente poder cuidar das nossas crianças, adolescentes, dos nossos adultos, dos nossos idosos, dos nossos jovens e também dos nossos profissionais, né, Nick? Professores, profissionais da saúde, que também adoecem. Às vezes você hoje está com um quadro de depressão leve, moderado. Às vezes nós temos um paciente que está com uma depressão grave. Só para finalizar, nós temos hoje, de Arapongas, nós temos 2 adolescentes internados em hospital psiquiátrico. Maicon, existe ainda os hospitais psiquiátricos, né, Haroldo? Às vezes as pessoas ainda se perguntam, existem? Pessoal, nós precisamos de hospitais psiquiátricos. Para todos? Não. Para aqueles que de fato estão numa condição aguda, cujo CAPS, cujo ambulatório que a Aline compartilhou com a gente, cujos 18 horas, talvez o suporte para aquele paciente torne-se ineficaz. Esse paciente precisa de um período de desintoxicação, ou por conta do uso de alguma substância, ou por conta da estabilização de algum quadro psiquiátrico, como esquizofrenia, como um paciente com algum transtorno de conduta. Então, só para atualizar vocês hoje, nós temos 2 pacientes internados, que são aqui de Arapongas, 3 especificamente. Nós temos uma adolescente internada, uma menina adolescente de 16 anos internada em Jandaia, não é por uso de substância psicoativa, é por quadro psiquiátrico. Nós temos um adolescente internado em Piraquara e nós temos um outro paciente internado em União da Vitória. Os demais pacientes a gente atende no município com o olhar de perto. Então, se você identificar algum quadro, alguma criança, adolescente, adulto, idoso, com algum sofrimento psiquiátrico, compartilhe conosco, né? Para que esse mês de setembro se estenda para outubro, novembro, dezembro, janeiro e o cuidado ele seja compartilhado com todos. Eu agradeço e a gente se coloca à disposição.
Mais uma vez agradecendo a presença dos nossos palestrantes, agradecendo a cada um de vocês que dispensou a sua atenção a assunto tão sério e tão importante, e ao presidente Nick, que nos proporcionou a oportunidade de termos essas informações, essas orientações pelos profissionais da área de saúde, né, Nick? Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ouvir os nossos ministrantes aqui e a importância de tudo isso, né? Quando nós fomos atrás do CAPS infantil, nós tivemos em contato com o pessoal do SEMEAR e é impressionante aquelas coisas que a gente vê falar em televisão, que acha que acontece só lá na outra cidade, acontecendo tudo aqui. Uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande, e fomos atrás do CAPS infantil para que pudesse estar nos auxiliando. E hoje o CAPS infantil, vocês viram o Maico falando, o número de atendimentos que tem. Nós gostaríamos que o Maico fosse transferido para outro local, porque não tinha, né, demanda, mas ao contrário. O CAPS infantil é muito bem usado por profissionais muito qualificados. Arapongas está de parabéns por ter esse órgão funcionando aqui em Arapongas, e nós queremos cada vez mais poder proporcionar, não só aos nossos cidadãos, mas também às pessoas que ali trabalham, tenham boas condições de trabalho. Então, é por isso que a gente tem trabalhado bastante nessa área de educação. Acredito que vocês também acrescentaram bastante coisa, bastante detalhes aí para ser observado, e que a gente possa, né, dentro do possível, no que a gente puder auxiliar aquela pessoa que está ao nosso lado, que a gente possa auxiliar. Muito obrigado por vocês, pelo que vocês fazem. Arapongas agradece, a Câmara de Vereadores de Arapongas agradece, que Deus abençoe muito o trabalho de vocês.